Abaixa a mão, ô Solange Liz, você quer falar mais alguma coisa? Professor, estou tentando, baixei. Desculpa, viu? Agora sim, agora sim. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade aí à estrutura do SUS, né? E vamos falar de uma diretriz que foi publicada em 2006, né? Que fala sobre os pactos do SUS. E nós vamos trabalhar hoje com as 3 dimensões desse pacto. Vamos lá. O primeiro deles é o Pacto pela Vida. Alguém já ouviu falar? Esse Não. silêncio é que foram abduzidos? Não. Ah, não. Então vamos lá. O Pacto pela Vida, ele tem 6 pontos importantíssimos dessas 3 vertentes, né? Eu costumo até dizer que esse primeiro, que é o Pacto pela Vida, ele é o mais importante. Os outros são uma estrutura organizacional que faz com que esse pacto possa funcionar. Então, dentro dessas vertentes do primeiro pacto, que é o pela vida, né, dessa primeira dimensão, eu tenho aí a estrutura grande da saúde do idoso, né? E eu pergunto para vocês, é importante hoje trabalhar com a saúde do idoso no nosso país? Sim. Por que, Ana Paula? Para dar uma qualidade de vida melhor para eles. E para diminuir os atendimentos, né? Sim, mas tem um viés aí, diferente. Alguém pode... O idoso não tem um atendimento adequado, não é isso, eu acho. Não. Nossa. Vamos lá. Para bater Como que é metas, o... professor? Oi? Para bater metas? Meta? Não, não. Vamos lá. A Roseli, nossa que falou população ela agora, está vivendo bem mais, né, professor? Oi? A nossa população, elas estão vivendo bem mais. Qual o seu nome, filha? Elaine, Qual o curso? psicologia. Parabéns, é exatamente esse ponto mesmo. Tá? É isso que eu ia falar. Se eu for remeter à minha infância, né? Logo ali atrás, quando eu pensava em alguém idoso, eu pensava em alguém de 40, 50 anos. Era alguém muito idoso já. 60 anos, então, era à beira da morte. Essa era uma realidade há 40 anos atrás. Nós víamos uma pessoa de 50, 60 anos, e tá perto de morrer já viveu muito, né? Tanto que hoje em dia, quando nós discutimos os casos, né, de morte, ainda mais pensando agora nessa questão da pandemia, né? E a gente vê, assim, saindo um pouquinho do ambiente de saúde pública. E eu vejo lá que uma pessoa de 50, 60 anos morreu, a gente fala assim, poxa, muito jovem. Porque hoje, um homem, uma mulher de 60 anos é muito jovem no contexto que vive, que está o nosso país, o nosso mundo, né? Quando a gente fala de Brasil ainda, nós ainda somos um país muito jovem, não só na idade do país, mas eu digo no envelhecimento das pessoas. Porque quando você vai para a Europa, por exemplo, por que teve muita morte na Itália? Na Itália, tem cidades lá que eles incentivam até a imigração para que eu tenha jovens para ter mão de obra de trabalho, de coisas que o idoso hoje já não consegue fazer mais. Porque a população lá é acima dos 70, 80 anos e todos vivendo muito bem, com a saúde de ferro e sem perspectiva de morrer, né? Então eles estão, só que não são mais economicamente ativos. Eles recebem hoje do governo, mas não produzem mais riquezas. Por que produzir riqueza? A partir do momento que você trabalha numa empresa, você gera imposto. Você recebe o seu salário, mas uma parte daquilo que você recebe vira imposto.
você consome outras coisas, né? Oi? Tá. E o idoso, ele está numa condição hoje que ele só consome os bens e basicamente não produz mais nada. O imposto que ele gera é em cima de bens de consumo, aquilo que ele compra, ele paga lá a tributação, mas não dá para viver só de um país, uma nação, né? Um continente não vive só de tributação de bem de consumo, ele tem que ser de uma forma geral. Então, quando nós falamos da saúde do idoso, isso para nós é muito atípico aqui no Brasil, porque nós ainda somos um país de pessoas muito jovens. Nós ainda não sofremos o impacto desse envelhecimento. Embora hoje já tenham muito mais pessoas de uma idade bem mais avançada, né, vivendo com a qualidade de vida, mas ainda não está nos impactando. Isso vai impacta até na economia, na previdência, enfim, tá? Então, nesse saúde do idoso, quando ele pega aí nessa vertente desse pacto pela vida, pegando esse critério, é trabalhar exatamente agora sim, aquilo que vocês começaram a falar, é trabalhar pela qualidade de vida desse idoso, coisa que nós não temos hoje no nosso país, porque hoje nós trabalhamos muito com as coisas que são preventivas, né? Diabetes, hipertensão, algumas outras doenças. Visamos muito a questão da infância, né, do adolescente, aí, as vacinações, enfim, e o idoso sempre ficou meio esquecido. Então, esse pacto lá em 2006, ele já vem de uma forma visionária, vendo que o país estava caminhando para uma estrutura de envelhecimento, né, e de melhor condição de vida para essa população. Alguém concorda, discorda sobre isso? Concordo, professor. Alguém mais quer falar? Não, né? Uma segunda vertente que tem em cima dessa dimensão do Pacto pela Vida é o controle do câncer do colo de útero e de mama, né? Aí uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês acham que o controle do câncer do colo de útero e de mama ele é eficaz no nosso país? Eu acho que sim. A população que é meia que relaxada nesse ponto. Eu acho que... Oi? Seu nome, Maria Heloísa? Isso, Qual curso? biomedicina. Pode falar então, Maria Heloísa. Pode continuar. Então, eu acho que as pessoas que são descuidadas mesmo com relação à saúde. Eu tiro assim, eu tenho 51 anos e eu tenho convênio, eu fui no convênio, eu nunca tive problema nenhum assim com relação, né, a útero, mama, nada disso. Eu fui no convênio, no meu médico, né, no médico que eu até tinha trocado, e 25 anos que eu passava com um médico, nunca tive nada. Fui no meu outro convênio, o médico falou que eu estava com mioma. Aí fui numa outra, ela falou que eu estava com um nódulo no seio. Aí eu falei, vou num posto de saúde. Fui no posto de saúde e não tenho nada. Ou seja, independente do local, a pessoa tem que se cuidar. Se a pessoa não se cuida, nenhum lugar vai ser bom. Eu acho que, sei lá, as pessoas estão muito relaxadas nos cuidados com ela. Mas tem um outro viés também, Maria Heloísa. Vou levantar uma polêmica aqui, tá? Vamos lá. E não vou falar a minha posição. Eu vou falar uma coisa que aconteceu no nosso país, e eu quero que vocês falem um pouco sobre isso, né? Há um tempo atrás, um determinado governo, né, da esfera federal,
fez um programa chamado Mais Médicos no nosso país, correto? Lembram disso? Sim, sim. Beleza. Sim. E colocou médicos em locais de saúde pública, de estratégias, né, de saúde da família, UBS, atenção básica, enfim, que até então não se tinha, como fala, atenção por parte da população, aliás, não é que não se tinha atenção, não se tinha interesse por parte dos novos formandos trabalhar nesses rincões aí, né? Tirar colocar lá na Amazônia, no sertão da Bahia, numa periferia aqui de São Paulo mesmo, a gente tinha uma deficiência muito grande de médicos, correto? Não aconteceu isso? Sim. Sim. Aí a nova estrutura do governo, Sim. agora federal, ele cortou, né, esse incentivo do programa Mais Médicos para pela ideologia dele, né? Aí eu pergunto para vocês, eu tenho meu ponto de vista, mas eu não quero colocar o meu ponto de vista nesse momento, pelo menos. O que isso impacta na vida das pessoas? Como que é hoje? Como vocês acham que é hoje a questão da procura de vagas para dos médicos para trabalharem na atenção básica, enfim, como que vocês acham que isso funciona? Como vocês acham que isso está? E aí, me falem. Eu acho. Posso falar? Pode. Depois de você falar, é o Eduardo. Tá. Eu acho que assim, infelizmente, os médicos, né, estão pensando mais financeiro do que no ser humano. Por isso que eles foram buscar lá fora, porque lá fora o povo ganha pouco. Aqui não. Mas eu, assim, não sei se eu estou errada, mas no meu ponto de vista, muitos médicos hoje não estão pensando na saúde mesmo, estão pensando no financeiro. Por isso que não tem pessoas aqui suficiente, não tem não, tem, mas não querem por ser lá nos cafundó de Judas ou coisa assim parecida. Não sei se eu estou errado, mas eu penso isso. Beleza, vamos escutar o Eduardo para depois eu tentar me posicionar. Vamos lá, Eduardo, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Realmente há uma falta de interesse dos médicos por conta de que formam muito poucos, né, durante o ano, e esses poucos acabam se concentrando mesmo nas grandes cidades, nos grandes centros. Eu tenho uma experiência de uma cidade pequena, onde meu pai morava no interior do Ceará, e lá o médico era tratado como um rei, né? Existia um médico que ia uma vez por semana na cidade para fazer todos os atendimentos. Então, quando criaram esse programa, tinha sim uma vertente política aí, né, de negociação lá com Cuba, mas a necessidade era muito maior. Existem aí as cidades na Amazônia, bem no norte mesmo do país, que de difícil acesso, que os médicos que passam 7 anos fazendo um curso aí e pagando uma fortuna não vão querer passar por perrengue, né? Então, realmente, eu acho que o programa era muito interessante, atendia a população das necessidades, né? Que hoje ficou bem precário, né? Sim. Alguém mais quer se posicionar? O professor Flávio, o que Ricardo colocou aí é Ricardo, né? Isso. Me fez lembrar do meu pai, que morreu sem atendimento, porque só tinha um médico na cidade. Isso em 2012, e foi muito triste para a família. Que cidade que era, Elaine? É uma cidade no Nordeste, é Afogados. Isso, é Afogados da Engazeira, uma cidade próxima a Recife. Tá. Bem triste. E foi muito dolorido, triste, Sim. Não vamos esquecer nunca. Não dá para esquecer, né? Não. Peraí, a Elaine quer falar?
Professor, antes desse questionamento que você fez, você tinha perguntado referência à eficácia, né? É assim, eu não sei como que funciona exatamente fora. A gente vê, eu não sei se é também uma eficácia, mas eu vejo um ponto positivo nas campanhas de prevenção que eles fazem aqui. Agora, depois que a pessoa, mesmo que se não se preveniu, que já está, né, dentro do quadro da doença, como é o tratamento, que é um pouco mais lento, fica um pouco a desejar. Até a questão de recursos. Agora, referente aos médicos, o que a gente enxerga por fora, né, que é a visão que a gente tem de fora, pelo menos a minha, é que, assim, há questão muito de valorização. Então, o médico que se forma, normalmente ele não quer trabalhar mesmo em periferia, ele quer trabalhar dentro, igual ele falou, no centro, ele quer um pouco mais de visibilidade, né? Só que, assim, aqueles também que trabalham em periferia e locais pequenos, tem a questão de demanda, né? Que talvez eles não estejam preparados ou que não queiram mesmo trabalhar com essa grande demanda, porque é muita gente para pouco suporte, é pouca ferramenta que é ofertado para eles também. É o que eu vejo de fora, entendeu? Eu não sei como que funciona realmente dentro. Não, beleza. Eliane, quer falar? Eliane? Ana Paula? Professor, o que eu vejo, minha mãe também, ela mora numa cidade aqui do interior de São Paulo, próxima a Ribeirão Preto. Qual cidade? E chama Guatapará, é perto de Rincão, Araraquara. E que eu vejo lá é o que o colega falou, que o médico lá, ele é um médico só, né? Vem, acho que 2 vezes por semana. E só que o médico lá, eu vejo o que a gente viu lá no filme, essa parte humanizada, né? Trata o paciente, então ele também é super bem tratado. Eu vejo que o que falta aqui, mesmo às vezes a gente indo no convênio ou indo no SUS, né? No SUS também a gente encontra médicos bons, quanto no particular, é essa parte do médico às vezes dá uma atenção. Às vezes a gente vai no médico, o médico nem examina, já vai prescrevendo a medicação. É diferente do que era um tempo atrás, né? O médico olhar uma garganta, olhar um ouvido, sabe? Dá atenção devida mesmo. E isso no médico lá da cidade da minha mãe eu vejo, ele dá muita atenção. Quando direciona para a cidade maior, que é Ribeirão Preto, a pessoa já vai bem encaminhada mesmo. Já vai com um diagnóstico legal do que a pessoa tem mesmo, pronta para já começar um tratamento do que é necessário. Acho que isso que está faltando também, né? Entra um pouco no que nós falamos na semana passada de humanização, né, na assistência. Pega bastante isso aí também. Deixa eu ver, acho que a Eliane quer falar agora. Quer falar, Eliane? Deve estar com problema lá, Eliane. Mas vamos lá. Falar um pouquinho aí para vocês, né? Quando a gente fala em... Agora está conseguindo ouvir? Pronto, está conseguindo ouvir? Muito ruim. Melhorou? Agora sim. Melhorou? Melhorou, agora sim, pode falar. Então, para mim, é meio que um jogo político. Então, porque para mim é como se fosse um jogo político. Porque o que a gente via na televisão se pronunciar era que tinha vaga, né, aqui no Brasil e os médicos não queriam trabalhar. Por isso foram buscar de fora. Aqui eu moro em São Bernardo mesmo e
programa Mais Médico e tinha uma doutora muito boa. Aí o atual presidente retirou, se eu estou certa disso. E assim, eu acho que nesse jogo político quem acaba perdendo é a população. Então vamos lá. Isso vai pegar um pouco agora em vários pontos, tá? Vamos lá. Tem uma questão, tem questão política sim envolvida no meio, mas tem um detalhe que vocês falaram que não condiz muito com uma situação. Tem quando vocês falaram assim, o rapaz quando ele se forma, ele quer uma visibilidade, ele quer ganhar mais, ele quer ficar nos grandes centros para trabalhar. A saúde pública no SUS, pensando em UBS, Estratégia de Saúde da Família, é o que paga o melhor salário para o médico se eu for fazer uma correlação de horas trabalhadas versus salário. Hoje, um médico, numa estratégia de saúde da família, ele ganha uma média aí de R$10.000 por mês para fazer 10 a 20 horas semanais. Ou seja, praticamente 2 dias de trabalho, ele já ganhou aí os seus R$10.000. Quanto que mesmo que seja no serviço público, né, numa urgência e emergência, por exemplo, ele tem que dar aí uma média de 8 plantões, né, de 12 horas, para chegar próximo desse salário. Então, a estratégia de saúde da família, o PSF, ele ainda paga mais para o enfermeiro, para o técnico, para o médico, ele tem uma remuneração melhor. Mas tem uma questão com os jovens, principalmente os médicos, dessa questão, pensando não só na parte financeira, mas dependendo de onde ele for trabalhar, né, no meio do nada, lá no sertão, no interiorzão, porra, que adianta ele ganhar muito bem, não ter um shopping, não ter onde ir. Então fica difícil, realmente. O que aconteceu lá no começo? Né? Teve toda essa questão política aí do Mais Médicos, teve um governo que trouxe, o outro que tirou, enfim. Só que se a gente for fazer um estudo minucioso de como foi feito e o porquê tirou, eu costumo fazer uma análise apolítica. Quando eu falo política, eu não estou defendendo nenhum nem outro. Os dois estavam 50% certo, 50% errado. 50% certo por quê? Aquele que trouxe, ele preencheu uma lacuna, né, de um espaço que estava morto. Ou seja, ele colocou médicos de outros países para atender a população em locais que não tinha médico. Perfeito, foi excelente. Só que tinha dois viés, né? Qual a qualidade desses médicos, da formação deles? Não teve uma análise curricular, acho isso errado, porque qualquer um de nós aqui, ó, vocês aqui, enfermeiros, psicólogos, biomédicos, farmacêuticos, enfim, médicos mesmo. Eu formado aqui para eu ir para fora, eu tenho que fazer a prova de títulos para poder comprovar se eu tenho habilidade ou não para trabalhar. Então, isso, na minha opinião do Flávio, isso é uma falha. E teve a questão também da remuneração, né? O cara ficava só com uma parte do salário aqui, o restante ia para outro país, mas não vou nem entrar nesse mérito. Aí o que veio agora e tirou, com base nessas informações que eu falei, eu acredito até que ele não está errado em ter tirado, mas ele não criou condições também para que o programa continuasse de uma forma efetiva, com atrativos, até para que esses médicos de fora pudessem vir e realmente continuar prestando atenção para esses locais mais carentes, né? Então, quando a gente fala de saúde pública, entra lá no comecinho, nas primeiras aulas que nós tivemos, que eu falei que o problema muitas vezes do SUS não é a lei dele em si, não é a forma com que ela é aplicada, são os interesses políticos e partidários. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, com o tanto de imposto que a gente arrecada, né, no nosso país, eu garanto para vocês, daria para resolver os problemas da saúde, os problemas da educação, os problemas da segurança. Mas por que isso não vai ser resolvido nunca? Não é só a questão da roubalheira. Se eu tenho um país que eu não tenho problema de educação, não tenho problema de saúde, não tenho problema de segurança, para que eu vou trocar o político? Para que eu vou votar em outra pessoa se esse que estava lá já resolveu o problema?
Então, não é interesse deles que as coisas se resolvam, né? Então, a administração política ela sempre vai ser um grande entrave para que o SUS avance como uma estratégia de cuidado, né, da população com qualidade. Então, esse vai ser sempre o grande entrave. Se vocês observaram bem minha fala, eu não estou fazendo partido nem para um nem para o outro. Os dois tiveram 50% de acerto, mas também tiveram 50% de erro da forma que conduziram. Foi certo em ter trazido, foi errado em ter tirado. Mas existem viés por tudo isso que deveria ter sido preenchido essas lacunas aí, tanto de quem trouxe, tanto de quem tirou, né? E quem sofre acaba sofrendo realmente é a população. E quando a gente fala de salário também, um médico recém-formado hoje, se ele cai direto na vida hospitalar, né? A média salarial dele é menor do que se ele começar na saúde pública. Então, não é só a questão salarial, é a questão também, são algumas vertentes. O cara, ele está recém-formado, por mais que seja de menor complexidade, mas ele acaba tendo medo de estar ali naquele meio, porque se chega uma emergência, ele não tem para quem recorrer, que é só ele, e ali mais nada. Quando que no hospital, por mais que ele seja recém-formado, mas no mínimo, no plantão, ele deve ter mais uns 6, 7, 8 médicos que ele consegue pedir socorro ali e pedir uma força. Então, a insegurança também que o recém-formado sai, que também contribui muito isso. Isso que eu estou falando para vocês não é coisa da minha cabeça, tá? É uma pesquisa que foi feita uma vez, onde eles colocam que a insegurança, muitas vezes, mesmo tendo um salário atrativo um pouco melhor, é saber que ele ia atuar de forma sozinha, e tendo que dar a solução do problema. Quando ele não tem o recurso, encaminhar para o especialista. Mas ele tinha muito medo porque toda a estrutura da sua propedêutica de cuidado tinha que ser numa anamnese clínica muito bem centrada. Em começo de carreira, quem tem propedêutica clínica para fazer isso? Eu não tinha. Vocês também não vão ter logo de cara. Vão estar preparados, mas ainda vai faltar aquela malícia para chegar naquela expertise, né? Então, isso é um grande viés do SUS ainda. Questão salarial, questão política, insegurança dos recém-formados, ou seja, as escolas, né, as universidades aí com as suas formações. Então, tudo isso impacta muito na base. Quem que é a base? O povo, tá? Então, esse é um grande viés aí do SUS nessa questão. Então, dessa parte do controle do câncer, do colo de útero, de mama, uma coisa que também atrapalha bastante são as questões sociais. Não sei se eu comentei com vocês, eu não vou falar bairro nem nada para não causar constrangimento, que talvez alguém more, né, nessa região. Mas quando eu era acadêmico na instituição, né, onde vocês estudam hoje, na Anhanguera, ali da Senador, eu fui fazer o meu estágio de saúde pública no município X da cidade de Santo André. E era um dia de Papa Nicolau, de coleta, né, do Papa Nicolau, enfim. E eu era o único homem da turma de estagiário, né? E o resto era tudo mulher. E as pacientes deixaram eu participar da coleta, coletar e tudo mais, né? Foi uma experiência mais louca que eu já tive na vida. Por quê? Nós estávamos num local bem periférico, né? Tínhamos mulheres desde a mais jovem até a mais idosa fazendo os seus exames, tudo bonitinho. E se eu falar para vocês que quando nós falávamos das mulheres mais velhas, né? Não tínhamos problemas. Até na coleta estava tudo, né? Legal, bonitinho. Você via na própria anamnese física da estrutura, né? Do corpo físico da mulher lá, que estava tudo ok. Alguma coisa, outras tinha que se olhava que era no exame poderia aparecer alguma coisa, mas não era nada que chamasse muita atenção. Agora eu vou te falar, das jovens, era triste. Porque não precisava nem fazer o exame de Papa Nicolau para saber que tinha alguma coisa errada ali. Só que eu não estou falando que mulher jovem é o que tem mais problema, não.
Aí eu já estou entrando num outro mérito, numa outra situação, que são os problemas sociais. Eram pessoas, né, que estavam passando por um atendimento médico, um atendimento de saúde, mas que vinham de uma condição socioeconômica, não digo na questão de dinheiro, cultural mesmo. Eram jovens que tinham vários filhos, né? Ou algumas nem filho tinha ainda, mas já tinha uma vida sexual extremamente ativa. E o pior, pasmem, era uma quinta-feira, uma sexta-feira, era uma sexta-feira, o dia que eu estava nesse estágio. Teve nenhuma nem duas, foram várias mulheres que chegaram aquele dia que estavam ainda com hálito etílico e tudo mais, né? E tinham acabado de vir do baile, do funk lá, das coisas da comunidade, enfim. E a primeira pergunta que elas faziam assim: moço, eu acabei de ter relação sexual, eu posso fazer o meu exame? Então você via que era uma situação assim que bem difícil, que quando você ia perguntar, né, tentar puxar para entrevista, né? Ah, mas o seu marido, vocês usaram? Não, não é meu marido não, nem conheço a pessoa. Aconteceu, lá foi 1, foi 2, foi 3. Era uma situação bem difícil. Aí eu pergunto para vocês, adianta somente o SUS trabalhar lá com controle de câncer do colo de útero e de mama, se eu não tiver um trabalho social voltado em políticas de educação, de saúde para essas pessoas? Segurança também. Quando eu falo segurança, não entenda se só polícia e ladrão. É segurança alimentar, segurança de moradia, se a pessoa se sentir segura no meio que ela está. Você acha que o SUS sozinho consegue fazer isso? Não. 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 É muito difícil, né? Porque assim, vocês já ouviram falar de referência social? Talvez sim, mas não com esse nome. Não. Eu vou tentar pesquisar aqui. Se eu não conseguir hoje, mas eu vou pedir para uma pessoa o nome de um filme. Foi até minha professora na época da faculdade. Eu vou pedir para ela o nome. É um filme que fala sobre as referências sociais. Eu não vou nem falar do filme. Eu quero que vocês assistam esse filme para a gente até discutir depois de uma forma bem ampla aí. Eu vou trazer outro mundo para vocês. Vocês assistiram um filme muito lindo lá do Pat Adams, tudo fofura, né? E vou trazer para vocês um filme que vocês vão repensar muito a questão da saúde pública e das referências sociais. É um filme que ele versa muito sobre a gestação na adolescência, tá? Só que assim, eu não quero falar porque eu não quero influenciar o pensamento de vocês no filme, tá? Eu já tô aqui com a língua coçando, louco para falar um monte de coisa que eu lembro do filme. Mas eu quero que vocês vejam o filme e tirem a impressão de vocês. Eu vou perguntar para ela daqui a pouco se ela me passa o nome para eu passar para vocês procurarem esse filme. Deve ter no YouTube hoje aí para assistir. Mas ele é muito, 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 muito interessante. Que fala sobre a gestação na adolescência, mas ele fala de um local muito específico, né? E eu quero que vocês façam esse contrassenso mesmo. Porra, tá falando só de um tipo de população, de um local, tal, mas esse mesmo problema aflige outras camadas sociais? Eu quero que vocês façam essa reflexão, fazendo um comparativo aí de como era, como está, como que vocês acham que vai ficar toda essa situação. Beleza? Beleza, professor. Com relação a essas meninas, eu acho que isso aí é falta de conhecimento, não é, professor? É a Solange que está falando? Sim. Solange, mas vamos lá. Tem também um pouco disso. Mas eu vou te falar uma coisa, Solange. Hoje nós estamos num mundo que você pode não ter comida em casa, mas todo mundo tem uma porcaria dessa aqui hoje, não tem? Sim, sim. Então, e por aqui você tem um mundo na palma da sua mão.
Se você quiser saber agora como está o tempo na Itália, no Japão, você consegue. Você coloca aqui, ó, o clima lá na Itália, no Japão. Se quiser colocar numa cidade específica da Itália, você sabe como está o clima. Você consegue ver Isso aí é notícias lá. falta Então, também de um autoconhecimento, não é? é muita coisa envolvida, Solange. É muita coisa. A busca pela informação hoje, ela está muito acessível. E nem precisa ir muito longe. De quando eu me formei para agora, para esse momento em que vocês estão se formando, eu falo que hoje vocês nadam de braçada, sabe por quê? Hoje eu passo um trabalho para vocês baixam no YouTube, procuram na internet e faz o Google. Na minha época tinha, mas não tinha a quantidade de informações e facilidades que eu tenho hoje. Eu ainda sou de uma época que eu tinha que pegar o livro na biblioteca e levar para casa na faculdade para poder estudar. Não tinha esse negócio de baixar o arquivo em PDF do livro e poder ler, entendeu? Eu tinha que levar 3, 4 livros debaixo do braço para poder estudar. Então, o acesso à informação hoje é muito mais fácil. Aí eu te pergunto, o interesse por trás de tudo isso, muitas vezes da própria pessoa, não estou falando só político não, tá? Por trás dessa pessoa, de ir atrás dessa informação e não vivenciar mais esse problema, será que existe também? Esse é um grande viés. Deixa eu ver aqui. Com certeza. Falta de interesse também, né? Aí Muito. junta a cultura de cada um e assim vai. Muito. Acho que o Felipe quer falar. Fala, Felipe. Professor, acho que isso vem de um efeito dominó, né? A gente vem a gente vem evoluindo, né? As gerações. Um acompanhamento do que os adolescentes, as crianças aprendem hoje, entendeu? O pai e a mãe de hoje, eles não estão preocupados se o adolescente que está aprendendo sobre sexo e tudo mais, se ele está aprendendo da forma correta. Não há uma fiscalização disso e vira um efeito dominó, né? Aí um que não sabe muito, não fiscaliza o que não sabe nada e assim vai passando de geração em geração. Sim, isso vem muito em encontro. É que eu preciso achar o nome do filme. Eu vou achar o nome e vou passar para vocês. Bate bastante com isso que você falou agora, desse efeito dominó. Mas é que eu não quero falar porque eu não quero influenciar vocês Como fala? Quando vocês estiverem vendo esse filme, entendeu? Porque eu tenho a minha opinião formada em cima daquilo que eu vi quando aluno, entendeu? E foi muito rico para mim essa questão. Mas eu vou hoje ainda eu já consigo, acho que eu já passo para vocês. Até mandar mensagem para ela aqui agora. Talvez ela me responda até antes de acabar a aula. Que eu quero que vocês assistam esse filme, ó. Tô mandando a mensagem aqui, ó. Tudo bem? Vou mandar áudio. Vou até mandar áudio para vocês acharem que eu tô conversando com outra pessoa. Oi, meu anjo, tudo bem? Sabe o que eu ia te pedir? Lembra quando você me deu aula? Aquele vídeo que você passou sobre as meninas lá, que na gravidez da adolescência, nas comunidades, enfim. Eu queria que você me passasse o nome desse filme para eu passar para os meus alunos, que tem tudo a ver com a aula que eu estou dando aqui. Eu queria passar para eles. As meninas. Ela já viu e provavelmente vai responder bem rápido. Aí eu vou passar para vocês. É muito, muito interessante. Eu quero que vocês vejam esse filme. As meninas. Quem tá falando, bebê? A Leila quer falar. Fala, Leila. Já passou tanto tempo. Não, então, só para agregar nessa questão aí, que hoje, como você acabou de mostrar, né, todo mundo tem um celular na mão e eu acho que está todo mundo sofrendo com a falsa sensação eu tenho muita informação, mas ao mesmo tempo eu não tenho muito conhecimento. Né? Essa questão de eu ter acesso, de eu ter muito acesso, tem uma falsa sensação de eu conheço, eu sei, porque não é uma informação direcionada, não é porque eu tenho uma internet que eu tenho uma educação de saber aonde, até mesmo essas questões das fake news,
né? As pessoas, elas não estão preocupadas na fonte dessa informação. Então, eu acho que a gente tem muito essa... principalmente adolescentes e essas pessoas que ainda não da periferia, né? Que, assim, estão lá com o celular, tem uma informação e tudo mais, só que elas não recebem, né, de forma correta, e não é culpa do SUS ou do governo apenas, é uma culpa delas mesmo, da cultura delas, né, porque eu quero ouvir, é aquela velha história, né, meu avô contou que é bom tomar esse remédio, então se meu avô contou, beleza, elas não vão atrás da informação correta, né. Sim, sim. Ó, tô bem feliz que ela já me mandou o link do livro, do vídeo aqui, eu vou mandar para vocês. É bem legal. O nome chama Documentário. Meninas, Gravidez na Adolescência. Chama Origens da Gravidez. Eu vou mandar para vocês. Eu quero que vocês reflitam bastante sobre esse tema. E nós vamos discutir muito ele na semana que vem. Mas eu quero que vocês peguem todos os pontos que vocês observarem. O local, a situação, enfim. Vou mandar aqui para vocês. Só que eu acho que eu só consigo mandar depois pelo WhatsApp mesmo, tá? Mas é isso. Essa é uma das situações aí que pega bastante na questão de saúde pública. Os contextos sociais, tá? Uma coisa que nós conversamos na semana passada e acho que vale para a vida toda isso. As pessoas muitas vezes elas não estão doentes só da parte física, elas estão doentes sociais e às vezes a família da pessoa precisa ser tratada tanto quanto aquela pessoa. Vocês como profissionais da saúde não pode perder esse critério nunca, tá? Maria Lacerda. Então, eu acho que sobre as meninas, né, de comunidade, porque elas não têm, assim, os pais trabalham, muitas vezes elas ficam sozinhas em casa, elas têm que cuidar de irmãos menores, elas têm uma responsabilidade que não era para elas ter nessa idade. E isso tudo faz elas se comportarem dessa maneira, frequentarem os ambientes desfavoráveis, como esses bailes funk. A diferença social ela é escancarada. Uma jovem que ela tem uma vida num bairro melhor, ela vai acontecer com ela, mas é menos, entendeu? Uma menina que mora numa periferia, a tendência dela de se envolver, de engravidar, de ter uma vida difícil, é muito mais fácil, devido a condições financeiras dos pais dela, entendeu? Eu penso dessa maneira. Eu vou deixar que vocês vejam o filme primeiro, porque tudo que vocês estão falando, minha língua começa a coçar para querer debater. Eu não quero influenciar vocês agora. Eu quero que vocês assistam primeiro o filme para a gente entrar nesse debate, tá? Mas eu entendi o que você falou, mas eu quero que vocês assistam o filme primeiro. A Leila quer falar e depois é a Rayane. Fala, Leila. Então, meio que agregando aí o que a colega acabou de falar, eu discordo em partes. Porque, assim, nem sempre, obviamente, né, uma boa parte ela vai se levar por conta do local onde ela mora e tudo mais, essa situação, minha situação é simples e tudo mais. Eu digo por mim, tá? Porque hoje eu, Leila, ver aonde eu estou e tudo o que eu tenho e acesso ao que eu tenho, se eu fosse ver a minha história, gente, era para eu ser, assim, completamente desvirtuada aí na vida, entendeu? Só que eu acredito, é sério. Então, assim, eu acredito, assim, que a pessoa não pode, né, julgar e falar, assim, literalmente, porque mora na favela. Eu já morei na favela, gente, eu já morei em barraco, entendeu? E nem por isso eu tinha interesse de ir pro baile funk, entendeu? Nem por isso, eu não tinha televisão, eu não tinha lanche, eu vou surtar com a minha mãe porque ela não me comprou o que eu queria. Não, então assim, a gente não pode usar isso como desculpa. É óbvio que tem muito disso nas comunidades e tudo mais, tem, mas a gente não pode generalizar, entendeu? Não é porque o pai saiu para trabalhar e a criança ficou lá sozinha o dia inteiro, então a desculpa dela, ela vai lá pro baile funk, vai engravidar de 5, de 10, vai se envolver com vários. Então assim, uma parte sim é realidade isso e outra não, né? Eu acredito que vai muito do indivíduo também. Não, legal. Eu não vou aprofundar muito na conversa para a gente
ter assunto da próxima semana, porque quando vocês vão verem o filme, a gente vai abrir um leque aí de algumas informações. Agora é a Rayane. Fala, Rayane. Então, eu vou deixar as minhas informações para a aula que vem, porque eu ia comentar sobre isso, porque eu tenho 18 anos, saí recentemente do ensino médio, sempre estudei em escola pública, eu moro em periferia e desde o meu primeiro ano colegial eu aprendi sobre educação sexual, sobre como usar camisinha, doenças sexualmente transmissíveis. Então, acho que não vai só em questão também social. É realmente o emocional, como você tinha citado. Assisti muitos artigos, vários filmes sobre adolescência, né? E, meu, é um assunto que a gente gera uma aula inteira. Então, eu vou deixar para próxima aula. Fica mais Mas fácil. esse filme, ele é antigo, cara, mas ele é sempre muito atual, porque eu até costumo dizer que esse filme, pensando aqui agora, tá? Você vê como a construção do conhecimento ela vai se solidificando com o tempo. Eu vi esse filme lá atrás, em 2007, quando eu estava me formando, e agora lembrando, conversando com vocês aqui, e a cabeça fervilhando aqui de informações, esse filme ele é mais atual hoje do que na época que eu assisti. Ele já era um filme muito, muito forte, né? No seu contexto. Mas eu quero que vocês entendam, no contexto do filme, a questão guardem isso, referências sociais. Observem muito isso. Depois, se vocês não conseguirem pegar esse timing das referências sociais, eu explico para vocês na aula passada. Eu não quero falar agora para não influenciá-los na observação do filme. Eu quero que seja uma percepção de vocês. Beleza? Beleza, e é muito bom esses filmes que você passa, Flávio, porque aprendemos muito com isso. Identificar, como você falou, todos os pontos, isso é muito importante para o estudante de psicologia. Sim, eu vou até mais longe, para o estudante da saúde, né? Porque a saúde, ainda mais pensando em saúde pública, por ela ser esses contextos, né, sociais, essas questões epidemiológicas, perfis epidemiológicos, isso enriquece muito o nosso conhecimento quanto profissional. Eu falo sempre, um profissional que não consegue entender um perfil epidemiológico de uma área, de uma macro área, ele tem que repensar o que ele está fazendo ali, tá? Porque senão ele não consegue prestar uma assistência. Mas vamos lá, ó. Só falamos dois pontos. Sim. Vamos lá, só falamos duas orientações do Pacto pela Vida aí. A outra coisa que ele fala também, né, que ele já falou sobre saúde do idoso, controle do câncer do colo de útero e de mama, e a outra questão é a redução da mortalidade materna e infantil, né? Então, esse Pacto pela Vida, ele visa muito trabalhar em cima disso, redução da mortalidade materna e infantil. Como que é a redução da mortalidade materna e infantil? Vocês sabem dizer? Qual programa que se encaixa? Não consegui ouvir o que você falou, professor, falhou. A redução da mortalidade materna e infantil, aonde que eles se encaixam na questão da saúde pública? No pré-natal? É no pré-natal? E? Pré-natal. Os exames, professor? Pré-natal. Nos exames. Desnutrição. Na vacinação? Falhando muito. Na vacinação. Estão me ouvindo? Sim. Eu falei vacinação. Isso. Então, da mortalidade materna, o exame pré-natal, acompanhamento da gestante, Papa Nicolau, tudo mais, porque também tem uma influência direta quanto a isso aí, né? Pós-parto, enfim. E a questão da vacinação, tá? Tem toda a criança, quando ela vai ser vacinada, tem todo o acompanhamento do peso da criança, o desenvolvimento dela. Então, ele tem essa redução aí da mortalidade materna e infantil. Uma outra vertente que tem é a melhora da capacidade resolutiva diante de doenças emergentes e endemias, com destaque para dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza.
Pensando no contexto atual que nós estamos agora, vocês concordam que a saúde pública, o SUS, ele foi eficaz ou foi ineficaz no controle da nossa pandemia? Muito eficaz. Eu acho que não Também tanto quanto concordo. poderia ser. Eficaz. Alguém falou de fundo aí, foi um rapaz. Eu acho que não deu para entender Foi o quem foi. Felipe. Eu acho que, pelo menos aqui em Santo André, foi muito eficaz. Eu Também acho que não concordo. tão eficaz quanto poderia ser. Por quê? Por recursos que a gente não tem, né, para uma demanda tão grande, tão inesperada assim. Profissionais que a gente perdeu, né, e defasou o combate aí. Tudo bem que quanto mais passa o tempo, mais profissionais se formam, mas para combater assim não é todo mundo que tem coragem, né? Os que se ausentaram por qualquer motivo que seja, eu acho que poderia ter sido mais eficaz. Mas o que você acha que o próprio estrutura do SUS atrapalha nesse combate, Felipe? Eu tenho uma visão, eu tenho uma opinião. A parte política. Parte política, sim, a má administração, mas um viés que tem no SUS, que a gente já comentou lá atrás também, que quando a gente fala do SUS, da questão do direito, né, que nós temos, ele fala muito dos direitos, mas não fala muitas vezes dos deveres, né? Então, se numa situação de pandemia, como nós estamos vivendo agora, tivéssemos o mesmo rigor que em outros países, né, da Europa. Porra, na Itália, você andava na rua, você não tinha ninguém andando na rua. Ninguém. Aqui no Brasil, no auge da pandemia, eu falo que eu estava até em outro estado trabalhando, parecia que nada estava acontecendo, as pessoas estavam indo para a praia, como se nada estivesse acontecendo. E você estava desrespeitando naquele momento o problema de saúde pública, onde pessoas estavam morrendo, né? Lutando pela vida, às vezes no hospital, querendo uma vaga no hospital, e as pessoas, cada um assim, não, é meu direito de ir e vir. O seu direito de ir e vir, ele deve ser cessado num país sério, né? Ele deve ser cessado a partir do momento que o seu direito de ir e vir, ele fere o meu direito de viver. E isso não foi obedecido no nosso país. Aí falava assim, mas a polícia tinha que ir para a rua fazer alguma coisa. O que a polícia pode fazer se a própria Constituição dava brecha? Que o cara tem o direito de ir e vir. É difícil, cara. Sim, porque no Brasil não tem justiça, né? Olha lá fora as punições severas que nós temos para esse tipo de situação. Entendeu? Não adianta, aqui não adianta nem aplicar uma multa, porque se o cara for multado, ele não vai ter grana para pagar essa multa. Não, e mesmo entendeu? Que tivesse, se ele não pagar a multa, não dá nada. Nos Estados Unidos, se você não paga uma multa, você vai preso. Né? Então aqui as nossas leis, elas são para proteger para proteger o lado ruim do rolê. É complicado. Muito. Que parece que é o país do contrário. Totalmente. E a gente tem a melhor saúde pública do mundo, cara. E não dá para entender. Poderia ter sido mais eficaz, sim. Foi boa, ajudou muito. Tenho certeza que o acesso, né, embora precário, mas gratuito aos serviços de saúde, evitou que muito mais pessoas morressem em relação a outros países que tudo é pago, né? Mas poderia ter sido mais eficaz. Na minha opinião, foi muito bom. Embora morreu muita gente, eu já perdi amigos também. Me solidarizo com todo mundo que perdeu alguém. Mas se a gente for colocar na ponta do lápis, pensando na realidade, como que o nosso povo vive, nós estamos enfrentando até que razoavelmente muito bem a pandemia. Diferente de outros locais aí que mesmo com leis até um pouco mais rígidas, mas por não ter uma política pública de saúde tão eficaz quanto a nossa, os resultados acabaram sendo mais drásticos. Porque até por questão financeira, o cara, porra, como que eu vou no médico se eu não tenho como pagar, né? Como aqui é gratuito, então o acesso ficava mais fácil. Não tinha para todo mundo, mas com pouco recurso conseguiu salvar muito mais do que se fosse
lá fora. Então, a má gerência dos recursos públicos acho que foi o determinante aí para a gente atingir um sucesso melhor. Fala, Leila. E não só isso, né? Não só isso, porque a gente vive à margem sempre, né? Trabalhando com o que tem. Não há uma cultura de se preparar para coisas inesperadas, né? É produzido aquela quantidade e vai só repondo, mas não há uma estratégia, não há um plano para uma emergência, né? O mundo eu não acho estava que preparado para uma pandemia, né? mas como outros países têm essa cultura eles têm projetos secretos e coisas que ficam engavetadas que são para essas situações. Eles estavam preparados para receber algo do tipo, né? Não especificamente uma pandemia, né? Uma doença que matou milhões, mas outras situações também. Entendeu? E é só eles fazerem a adequação do projeto. E aqui a gente não tem isso. A gente vive num país que a gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Não, a gente né? come hoje pensando se vai comer na janta. Vamos lá, acho que a Exatamente. Leila estava com a mão levantada e depois a Eliane. Leila? Eu tô tentando baixar a mão, mas eu não tô conseguindo. Eu abaixo aqui para você, peraí. A internet tá falhando. Não mexe. Baixou. Ai, meu Deus. Fala, Tá. Eliane. Obrigado. Eliane, quer falar? Tô baixando a mão da Eliane. Vamos lá. Pro, é porque estava travando. Posso falar agora? Fala. Então, o SUS hoje ele é 100% gratuito. E eu acho que foi muito eficaz no combate do Covid. Com essa história de privatizar o SUS, o que você acha? Vai fugir um pouco do foco, mas eu queria ouvir a sua opinião por causa da sua experiência, né? Vocês querem me levar para esse debate político mesmo? É só uma dúvida só. Não precisa entrar assim tanto em política. Não, porque não tem como fugir, né? Vamos lá. Você me pôs uma sinuca de bico. Porque eu tenho que pensar aqui como educador, mas como ser humano também. Então, se for a minha opinião como professor, como ser humano, o Flávio, eu vou dizer assim, hoje nós fizemos, o nosso país ele vive numa mazela social tão grande que privatizar o serviço, né, você pode estar realmente levando pessoas à morte. Se for pensar numa privatização padrão americana, correto? Agora, quando você fala em privatizar, eu tenho que ver qual que é o contexto dessa privatização. Eu vou ser sincero, eu tô tentando ficar esses períodos agora meio que apolítico, meio que anencéfalo, digamos assim. Eu não tô vendo muitas informações do mundo aí no cotidiano, porque só é tanta desgraça passando que eu tô querendo dar um tempo de uma paz para minha cabeça. Mas do pouco que eu peguei, né, que eu vi, falar em privatização do SUS, são dois viés. Como eu falei, se for uma privatização modelo americano, a nossa população está fadada à morte, porque não tem grana para pagar o serviço. É caro. A saúde é cara. Mesmo o SUS, manter o SUS não é barato, é muito caro. E como o nosso povo ainda é um povo mal educado, que não respeita, né, as prioridades, cada um, se eu tiver bem, você que se exploda, então acaba ficando mais caro ainda, porque eu acabo usando recurso onde às vezes não precisa. Agora, se eu tivesse um modelo de privatização aonde, como que seria? Vamos pensar assim, ó, eu sou o SUS, o Flávio, né? Eu sou o gestor do SUS, governo federal, e eu vou pagar lá para uma OS, uma Organização Social de Saúde. Aqui em Santo André, Mauá, no ABC, a gente tem muito esse modelo, a Fundação Medicina ABC, a SPDM, né?
eles vão assumir o serviço, ou da UBS, ou do pronto-socorro, ou da UPA, né? O governo paga para eles e eles têm que gerir aquele recurso e dar saúde para o povo, com qualidade. Se for uma privatização nesse sentido, onde eu contrato uma empresa que vai continuar prestando um serviço gratuito para a população, eu vejo vantagem. Por que eu falo isso? Não vou falar onde foi nem nada, eu já deixo você falar, Felipe, só um minuto. Eu trabalhei uma vez num hospital X, lá atrás, que ele tinha dupla administração. Ele tinha uma administração pública e uma administração privada. Ele era meio a meio. Ele tinha uma OS, né, que é uma Organização Social de Saúde, que era a Fundação Medicina ABC, que geria, né, os recursos, junto com a parte municipal, que era dos servidores públicos, né? Cara, era um desperdício de dinheiro, de medicação, de recurso, de pessoas. Você não tinha noção, você não tinha ideia. Você entrava assim no plantão, era um pandemônio. E tipo assim, ó, tô cagando e andando, é de graça mesmo, né? Aí, quando a gestão daquele município, ela pegou aquele serviço e passou 100% para a OS, ou seja, a OS ia administrar todos os recursos do hospital, continuar prestando um serviço de qualidade e gratuito para a população, porém com uma administração privada. E o que faz um gestor privado? Eu vou te pagar 50 mil reais para você, num mês, pagar salário, comprar medicação, comida e dar para esse povo aqui, beleza? Gerir um hospital. Quanto mais ele economizasse no serviço, ou seja, otimizando os recursos, ou seja, até então, antes, só para você ter uma ideia, como que era antes? Eu ia lá e pegava a medicação que eu queria. Quando entrou a OS, eu tinha que ter a receita médica, a prescrição médica, para pegar somente aquilo que estava prescrito. Se quebrasse a ampola, eu tinha que fazer uma avaria para poder pegar uma segunda ampola para poder administrar no paciente. Ou seja, diminuiu o gargalo. Sobrou dinheiro, sobrou medicação e sobrou qualidade de saúde para a população. Então, se o modelo de privatização for nesse sentido, que eu te pago um recurso, se você, com aquele dinheiro, você não conseguir gerir o serviço, você vai ter que pagar uma multa para o meu serviço, para o governo federal, aí eu falo que vale a pena, se for o modelo, for esse. Agora, se for um modelo, não, vamos privatizar, é o povo que pague pela saúde, aí acabou tudo, aí a gente tem que ir para a rua mesmo e brigar. É a minha opinião, tá? Felipe, ia falar? Só uma inserção de dados, professor. Em Santo André tem mais duas OS, tem a IAPP e a BBC Saúde. A BBC Saúde eu já trabalhei com eles, já, muito bom lá. E nos Estados Unidos, uma chamada de ambulância custa $2.400. Uma chamada de ambulância. Você chamou, você já paga $2.400. E aí, se precisar de exame, medicamento, a conta só vai aumentando. Em Israel, que é uma Magenda, que é acho que eu já até comentei com vocês, que seria o equivalente ao nosso SAMU aqui, ele é gratuito. Só que é gratuito, abre aspas. Você chamou, o serviço chegou e viu que você tinha condições de ir para o hospital de meios próprios, você paga o serviço. Deve ser nesse mesma... Não sei valores, mas eu sei que é caro. E se não pagar, você vai preso, tá? Às vezes funciona. Então, assim, quando a gente fala de SUS, tudo mais, ele é bonito na sua essência, mas ele é muito mal gerido. Então, se eu chegar para você e falar... Pensa assim, ó, eu não sei quem que fez a pergunta, mas vamos supor que, você tem que entender assim, quanto mais você economizar daquele recurso, né, e para que as pessoas não desperdicem o dinheiro, mais vai sobrar de lucro para você, então você vai otimizar muito bem o seu recurso. Então você não vai permitir com que levem medicação, com que estraguem as coisas. Então você vai dar um serviço de qualidade. Você vai colocar gestores que usam a cabeça e não com bandeira política para gerir o serviço, né? E ele vai fazer com que a coisa realmente funcione. Eu já trabalhei em serviços públicos de saúde que os gestores, os caras eram extremamente competentes na sua gestão. O negócio funcionava melhor do que muito convênio médico.
Por quê? Os caras faziam uma gestão enxuta, um negócio claro, né? Que você realmente via as coisas acontecer. Você não tinha desperdício de medicação, você não tinha, sabe, erros, enfim. Porque o cara sabia que se ele errasse aquilo ali, ele poderia perder contratos da OS que estava por trás do serviço. Então, existem formas de administrar o SUS de uma maneira boa, de uma forma privatizada, desde que eu não faça com que a população pague mais por isso. Se não for dessa forma, eu acho que, na minha opinião, eu acredito que seja válido sim. É uma opinião do Flávio, tá? Não reflete a minha conduta como professor, mas sim como parte desse contexto social. Beleza? Respondi a pergunta da colega aí? Respondeu, professor. Obrigada. Não sei o que você queria ouvir, mas é meu ponto de vista. É bom porque a gente aprende também, né, um pouco. Deu para ver os dois lados. Uhum. É só a gente pensar, né? A gente mesmo na nossa casa, na casa de vocês, assim, tem a esposa, né? O marido, a mãe, o filho, o pai lá. A gente sempre não tem aquele que gasta mais? Não tem? Sim. Quando a gente deixa o dinheiro na mão desse, fudeu. Male ele paga as contas e já tá faltando dinheiro. Aí na mão do outro consegue pagar as contas e ainda sobra um pouquinho e guarda. Não é, assim, não é mais ou menos isso? Sim. E até Sim, um pouco, Isso, né, Pro? isso é o modelo que eu costumo dizer, de otimizar o recurso. Então, se eu conseguir pegar o mesmo recurso e otimizar com aquele que sabe usar o recurso, eu continuo dando um serviço de qualidade sem onerar a população e ainda sobra dinheiro. Então, dá para ser feito isso. Só que, enquanto estiver na mão de... nos viés político, quem vai perder sempre é o povo, infelizmente, tá? Infelizmente. Eliane, quer falar? Sim, você vê assim que a diferença de trabalhar num particular, num hospital particular, que para você ali conseguir um equipe, até uma ampola de dipirona para administrar, usar no paciente, tem todos os trâmites, o enfermeiro tem que pedir. E no SUS a gente vê que muitas vezes o desperdício até mesmo pelos próprios funcionários que usam um equipo, não espera dar o prazo de 24 horas, já está pegando outro. E isso foi um pouco modificado, porque agora, como as medicações vêm todos os pacotinhos, tem, tem evitado Otimizou alguns melhor, né? desperdício, né? Mas infelizmente não é todo lugar que trabalha dessa forma, né? Então acaba tendo esse pequeno problema aí. Felipe? Eu queria só compartilhar uma vivência da época que eu trabalhei com as OS, foram duas, do mesmo grupo. Eles tinham, a gente quando pegou o Hospital e Maternidade de São Lucas, de Ribeirão Pires, tinha um problema gravíssimo lá, que era médicos abandonarem plantão. Isso acontecia com uma frequência absurda. Isso é foi o primeiro problema. Foi o primeiro problema que nós pegamos lá. E qual que era o diferencial dessa OS? Ela tinha como eles já atuam nessa área há muito tempo, eles tinham uma carteira né, um catálogo de médicos parceiros que tampavam esses buracos. E assim, foram os 3 primeiros meses, foi assim, infernal. Eu chegava no administrativo 8 horas da manhã e saía de lá às vezes tipo 2 da manhã, porque tinha que deixar tudo funcionando e ficar vigiando o médico para ele não ir embora. Porque faltava médico, faltava enfermeiro, tava um caos. Verdade, né? Quando você fala que ele vai embora, mas ele recebe o plantão como se ele tivesse trabalhado às 12 horas, né? Exatamente. E aí, como eles tinham esses médicos parceiros que eram ponta firme, isso acabou
parou de acontecer, porque aí o cara viu que ele não era mais chamado para fazer plantão lá. O cara que abandonava, ele não pegava mais plantão lá naquele lugar, entendeu? E isso também acontecia com o pessoal da enfermagem, entendeu? E aí eles foram separando, né, o joio do trigo, e os profissionais que não eram ponta firme eram tirados dali. É exatamente isso que eu falei, ó. Era uma OS, uma Organização Social de Saúde, que prestava um serviço de qualidade no modelo SUS, gratuito, né? Mas fazendo o quê? Gerindo bem os seus recursos. Então, nesse modelo de gestão, eu vejo que vale a pena a privatização nesse modelo, desde que eu contrate OS que façam bem o serviço, né? Otimizando o recurso. Você vai ter X dinheiro para trabalhar, pagamento, medicação, enfim. Você tem que dar conta e daí tirar seu lucro, irmão. É isso que você aceitou, é isso que você vai ter que oferecer. Ponto. Aí eu acho muito válido. Porque aí o negócio funciona. O que não pode é mexer no bolso da população, né? Querer cobrar pelo serviço. Aí moiou. É que esse modelo ele não é bem uma privatização, né? Porque a OS ela é uma ONG é uma ONG, ela não tem fins lucrativos, né? E ela nem pode ter caixa. Então, né? nesse caso, você estava trabalhando com uma ONG, mas, por exemplo, a SPDM, a Fundação Medicina do ABC, elas são organizações sociais de saúde que elas visam lucro. Ah, sim, sim. É que são modelos diferentes, né? Diferentes. Mas só um adendo também, Felipe. A ONG também ganhava dinheiro, pode ter certeza. Ah, não, sim, a gente sabe, né, que rola os acordos e umas vaguinhas e uns cabides, né? Isso daí acontece porque quando qualquer coisa se mistura com a política, aí existe, né? Sim, Mas sim. Tirando esse viés, a gente conseguiu mudar muita coisa lá, mas muita coisa mesmo. A unidade ficou parecendo hospital particular. Né? Até a forma, o tratamento, como os médicos abordavam os pacientes, isso era cobrado deles também. Sim, sim, claro. Aquele mote que eu venho falando desde o primeiro dia de aula, da humanização e o acolhimento, eu aprendi lá. E isso hoje está tatuado, não dá para gerir, não dá para exercer qualquer função, seja qual seja a área, não dá se não tiver humanização e acolhimento. Sim, sim. Vamos só terminar os dois pontos aqui, ó. Um outro ponto aqui é uma promoção da saúde com ênfase na atividade física regular e alimentação saudável. Aqui são dois momentos, tá? A atividade física, a gente tem hoje alguns programas nas unidades básicas de saúde que fazem esse trabalho de atividade física com a população local. E quando fala-se de alimentação saudável, desculpa, tem a ver também com a questão da merenda escolar, tá? A criança bem alimentada, bem nutrida, ela tem menos problemas de saúde, tem um desenvolvimento melhor, enfim. Então ele pega nesse ponto. E o último ponto dessa dimensão é o fortalecimento da atenção básica. Como que se dá o fortalecimento dessa atenção básica? A partir do momento que se criam estratégias, né, de gestão para que ele possa trabalhar em prol do SUS. Então, esse primeiro era o Pacto pela Vida e o segundo agora é o Pacto em Defesa do SUS. Nesse Pacto em Defesa do SUS, são compromissos políticos que os gestores devem assumir, né? A saber, compromissos de luta pelos princípios e pela consolidação do SUS. É onde entra toda aquela questão do fortalecimento da comunidade, dos gestores e dos trabalhadores, né? Para fazer aí com que o SUS funcione dentro de uma esfera de organização. E o terceiro eixo é o Pacto de Gestão, que são estratégias reunidas para o fortalecimento do planejamento e uma regionalização da gestão do trabalho e na formação de profissionais de saúde, entre outros. Então, esse pacto, né, pela saúde tem implicações importantes relacionadas às relações intergovernamentais e ao financiamento e à regionalização do SUS. Tá? Então, nós temos 3 pontos. Pacto em defesa do SUS. Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e o Pacto da Gestão. Esses são os 3 pilares aí da aula de hoje para a gente poder entender.
O primeiro, que é o da Pacto pela Vida, é aquilo que eu falei, ele tem todo uma vertente ali, né? Que são aquelas 6 orientações, que é a saúde do idoso, controle do câncer do colo de útero e mama, redução da mortalidade materna e infantil, fortalecimento da educação da atenção básica, que é o último que nós falamos, promoção da saúde com ênfase na atividade física e alimentação saudável, e a melhora da capacidade resolutiva diante de doenças emergentes, né? Que até nós entramos um pouquinho aí na questão da pandemia. E é nítido que isso funciona, gente, porque, ó, hoje a gente quase não tem casos mais de hanseníase, tuberculose, né? Malária. Agora, influenza, dengue já dificulta um pouquinho, porque tem outras questões ambientais aí que não adianta o SUS fazer a parte dele, mas se você deixar a garrafa cheia de água na sua casa. Então, você vai ter malária, você vai ter dengue, vai contribuir para a proliferação do mosquito. Só uma dica aí, falando de dengue, todo mundo fica olhando as garrafas nas casas de vocês, mas olhem a geladeira dos senhores, lá atrás, embaixo do motor, acumula água, tá? Água de degelo. Em 90% da geladeira, só se tiver alguma mais moderna, que eu não conheço o modelo, que não acumule água lá. Já vi isso. Lá naquele dispenser, às vezes fica larva de mosquito. Então tem que ir rotineiramente lá, tirar, joga um pouquinho de cloro ali para evitar aí que o bicho esteja morando. Detalhe, a água é limpa, quentinha, dentro da tua casa, ó. Ele já eclode, vai lá, te pica, te lasca e vai embora. Beleza? Alguém comentou alguma coisa? Bora colocar areia nos pratinhos, gente. Também. Eu prefiro cimentar tudo, não gosto de mato não, mas tudo bem. Eu sou desse grupo também. Eu falo que quando eu ficar velho eu quero comprar uma chácara, mas eu quero cimentar o terreno inteiro, nada de carpir. Tô velho, cansado, querendo descansar, vai pôr pra carpir, mato, vai pro inferno. Cimenta tudo, mas vai ter uma piscina. A gente só tem que tomar cuidado para não rolar uma enchente. Aí não tem para onde a água ir. A grama do vizinho vai estar lá, a minha que vai estar cimentada. Mas tá bom, meninos. Uma boa noite a todos. Semana que vem, assim que eu desligar aqui, eu já vou mandar para vocês o link do filme aí pelo WhatsApp, tá? Só para me relembrar, tem pessoal da enfermagem primeiro semestre, sexto semestre de psicologia, tem biomedicina, né, nessa turma também, se eu não me engano. Acho que não sei se tem farmácia. Só me dá um oi aqui no WhatsApp aí que eu já mando o link do filme. Fala, Eliane. Pro, a gente vai ter aula de laboratório, pessoal da enfermagem? Que dia que você mais tem aula comigo, bebê? Na segunda. O de vocês é semana que vem, segunda que vem. Ah, tá. Eu tenho que providenciar meu jaleco. Sim, o de vocês é segunda-feira que vem. Tá bom? Tá, obrigada. Nada. Professor,